Hoje, a nossa aula é sobre um romance brasileiro contemporâneo que tem tudo para provocar reflexão, arrancar sorrisos e também nos conectar com a nossa cultura. A Cabeça do Santo, da escritora cearense Socorro Racioli. Esse livro foi publicado em 2014 pela Companhia das Letras e ganhou destaque não só no Brasil, mas também fora dele, com traduções para o inglês e o francês. Além disso, está sendo adaptado para o cinema, e só essa informação já mostra o quanto a obra tem força e ressonância cultural. Mas talvez o dado mais curioso seja a origem do romance. Ele nasceu numa oficina de escrita ministrada por Gabriel Garcia Marques, o grande nome do realismo mágico latino-americano. Isso explica porque tanta gente lê o livro como um diálogo entre o sertão nordestino e a tradição do realismo mágico. Antes de entrarmos no enredo, vale a pena mencionar a inspiração real para essa história. No Ceará, na cidade de Caridade, existe um fato, uma estátua inacabada de Santo Antônio. Apenas a cabeça ficou pronta, porque não houve recursos para terminar o corpo. Imagine uma enorme cabeça de santo isolada e esquecida no meio do sertão. Essa imagem, ao mesmo tempo estranha e poética, foi o que despertou a imaginação de Socorro Racioli. A partir dela, nasceu todo o romance. E essa é uma das belezas da literatura, que é transformar algo que poderia ser só uma curiosidade arquitetônica em uma metáfora, que pode ser trabalhada dentro da literatura. Dentro do livro, A Cabeça do Santo, nós temos um protagonista que se chama Samuel. Ele é um jovem pobre que perde a mãe e recebe dela um último pedido: viajar até Candeia, uma cidade pequena e abandonada, para encontrar a avó. Candeia é um lugar esquecido, árido, sem perspectiva nenhuma. Ao chegar lá, Samuel não encontra acolhimento e acaba meio que se refugiando. Meio não, ele se refugia dentro de uma cabeça de um santo. E que santo é esse? É a cabeça dessa estátua gigante de Santo Antônio. E é nesse espaço bem provável que acontece o elemento fantástico. De dentro da cabeça desse santo, Samuel começa a ouvir as preces das mulheres da cidade, que rezam pedindo por casamento, por amor e por felicidade. Essas vozes transformam, querendo ou não, a vida dele pouco a pouco e também a vinda e o renascimento da cidade de Candeia. O livro tem muito humor, tem crítica social, fala sobre religiosidade popular e fala muito da imaginação típica dessa técnica de escrita que se contorna e que se constrói o realismo mágico dentro da literatura. A Cabeça do Santo levanta alguns temas centrais que eu gostaria aqui de conversar com vocês também. Aqui a gente pode expandir tudo isso com alguns exemplos, com algumas metáforas, tá? Essa questão da religiosidade popular. O que é que o livro faz? O livro ele traz um retrato vivo da fé nordestina. Santo Antônio é conhecido como o quê? Como santo casamenteiro. E as mulheres de Candeia fazem suas preces com muita devoção, mas também com muita urgência. Então a narrativa mostra como a fé é parte da vida prática dessas pessoas, porque elas estão rezando por casamento, por amor, para conseguir objetivos concretos. E aqui eu trago uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram histórias de simpatias ou de rezas ligadas a Santo Antônio? Acham que a fé, nesses casos, é só crença popular ou também é uma forma de manter a esperança? Aqui na minha terra, na época de São João, as pessoas fazem muitas simpatias no dia 12 de junho, que é o dia de Santo Antônio, e aqui também é considerado o dia dos namorados. Outra grande marca também desse livro, que eu acho que é interessante trazer aqui para vocês, é essa questão do realismo mágico, do realismo fantástico. Ele é tratado dentro do livro de forma mais natural, Afinal, a gente tem Samuel, que começa a ouvir essas vozes. Ele não é questionado, é algo que não é questionado ou explicado dentro do livro, o que normalmente acontece, na vida real.
Mas esse tipo de recurso, esse tipo de lacuna é típico do realismo mágico. Faz parte dessa tradição literária que é muito mais forte dentro da literatura américo-latina, onde as coisas sobrenaturais, mágicas acontecem dentro da narrativa e as pessoas que estão inseridas dentro desse livro, vendo isso acontecer, não se questionam sobre, eles apenas aceitam o fato como é. E um dos apelos mais legais dentro do livro, ao qual me conectei demais e que me deu a sensação de que eu estava em casa, é quando ela fala sobre o sertão. É quando ela traz a cultura nordestina com muita força dentro da narrativa. A Socorro Racciola, ela foge dessa imagem estereotipada do sertanejo, como se fosse um homem sofrido, uma mulher sofrida, alguém miserável. O sertão aqui dentro do livro, A Cabeça do Santo, é um sertão que é cheio de cultura, que é cheio de imaginação, que é cheio de crenças. E principalmente cheio de humor. Candeia, essa cidadezinha que é pobre sim, mas ela também é muito fértil. Ela é fértil em quê? Em histórias, em resistência do povo para aqueles que ficaram enquanto a cidade estava decaindo e principalmente fé. Então aqui outra pergunta para vocês, que outros livros ou filmes que vocês conhecem retratam o sertão? E como esse material se diferencia do olhar da Socorro Racioli. Isso, claro, se você já tiver lido A Cabeça do Santo. Se não, vá ler e depois você volta aqui para a pergunta para poder responder. Essas vozes femininas dentro do livro também, assim, são deveras interessantes. Porque as mulheres dentro do livro, A Cabeça do Santo, elas são o coração do romance, apesar do protagonista ser masculino. Por que elas são o coração do romance? Porque são elas que rezam, são elas que pedem, são elas que vão mover a narrativa. Isso faz com que Samuel seja apenas o quê? Um canal. O protagonista só existe por quê? Porque ele escuta. E ele escuta o quê? As orações das mulheres. Então, essa escolha narrativa dá voz às mulheres de Candeia, que normalmente seriam personagens secundárias. Mas aqui não. Aqui elas são o centro da história. E ela faz esse contraponto muito legal, que é a tradição versus a modernidade. A estátua inacabada simboliza uma sociedade que muitas vezes deixa obras pela metade, que vive de improvisos. Mas o inacabado também é fértil. É a partir do que falta que nasce a imaginação, a narrativa e a metáfora. Aqui, em A Cabeça do Santo, a cabeça sem corpo, é espaço de abrigo, mas também de escuta, e com essa escuta vem uma grande transformação. Então imaginem vocês, imaginem que vocês moram em uma cidade como Candeia e que vocês têm a chance de entrar em uma Cabeça do Santo para fazer uma oração. O que vocês pediriam? Isso é algo também interessante de se pensar, de se refletir sobre quando a gente lê esse livro. E eu acho interessante também, se vocês quiserem praticar esse exercício, o que vocês diriam, o que vocês pediriam, vocês podem apenas refletir sobre ou escrever sobre em um caderno. Eu acho que é uma atividade que dá voz a algumas verdades, dá espelho para alguns desejos, faz apelo a algumas companhias e às vezes nos dá sustento em momentos difíceis. Então, pessoal, esse livrinho aqui, A Cabeça do Santo, ele é um livro que mistura a leveza do humor com a crítica social e com o realismo fantástico. É um romance que mostra como a literatura pode nascer de uma história real, mas ganhar asas universais. Ao mesmo tempo, essa obra nos convida a pensar o que significa viver dentro da cabeça de um santo. Quais vozes nós, como sociedade, precisamos ouvir. Então, a partir dessa imagem de uma cabeça sem corpo, a Socorro Racioli constrói uma narrativa sobre fé, sobre amor, sobre desigualdade e com muita imaginação. É um livro que prova como a literatura brasileira contemporânea é viva, é inventiva e dialoga tanto com o nosso contexto local quanto com as grandes tradições literárias e de mundo. É um livro que, sem dúvida alguma, pessoal, aqui soando bem clichê, vai entrar para uma das minhas leituras da vida. Eu me diverti muito com essa leitura, me senti em casa lendo, afinal eu estou aqui em Pernambuco, coração do Nordeste. Claro que nós temos aqui outras grandes cidades maravilhosas, Bahia, Paraíba, Sergipe.
e Ceará, né, Fortaleza, enfim. Esse livro conversa muito com a nossa região. Afinal, a Socorro, como dito aqui já antes, é cearense. Ela tem um quê de Ariano Suassuna. Esse livro lembra muito o Alto da Compadecida. Se você nunca pegou Ariano Suassuna para ler, pelo amor de Deus, preencha essa lacuna rapidamente aí na sua vida. Pega o Alto da Compadecida, que é uma das grandes obras de Ariano, e leia. E dê boas risadas lendo. Prometo que isso também irá acontecer com você lendo A Cabeça do Santo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se servir aqui de indicação, então eis aqui uma indicação de leitura para vocês. A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.